Então Josué, triste por perder o amigo e mestre dele, Moisés, e preocupado. Pô, se o povo não ouvia nem Moisés, vai me ouvir? Mas uma grata surpresa, tá? Até os nossos comentaristas em Israel dizem que, embora Josué não tenha sido oficialmente chamado de rei, mas praticamente ele tinha todos os atributos de rei. E pasmem, ele teve mais êxito no ministério dele do que o próprio Moisés, tá? Ou seja, o povo fecha com ele, tá? Ó, tudo que você falar, Josué, a gente vai obedecer e tal, tal, tal. Como fomos com Moisés, vamos ser contigo, tá? Ou seja, na verdade eles foram mais obedientes a Josué do que a Moisés. Todos os comentaristas falam isso. Mas não é à toa, porque afinal de contas, Josué, que se chama Yahushua, já tem uma piscadela, um remes, tá? Para Yahushua HaMashiach, porque é o mesmo nome do Messias, tá? Ou seja, no fim das contas, Moisés só nos conduz à obediência a Yahushua HaMashiach, tá? Mas era como se fosse uma espécie de Yohanan. Isso, legal que o Daniel falou. Moisés seria como um João Batista, tá? E Josué seria semelhante ao Messias, ou seja, Moisés veio levando o povo e agora Josué que entra na Terra Prometida. Yahushua HaMashiach que vai fazer com que herdemos, temos corpos transformados de esplendor, vamos receber a nossa porção no milênio, depois que acabar o milênio vai descer a Nova Jerusalém, novos céus, nova terra, eternidade, né? O Olam Rabá, o mundo vindouro. Então, a gente está indo já para próximo da conclusão da Paraxá, tá? Então, no capítulo 27, porque o capítulo 28 e 29 a gente vai resumir, porque é gigantesco e a gente vai dar um resumo, tá? Bem resumido mesmo. Então aqui, o capítulo 27, Elohim anuncia a Moshe a morte dele, a partir do versículo 12. E disse Yahuá a Moshe, sobe este monte Avarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido o teu irmão Aharon. Então o Criador já está dando a notícia para Moisés, tá? Então coloquem aí, o pessoal já está fera, eu sei que já sabe, mas por que Arão já até morreu e não entrou na Terra Prometida? E por que Moisés também não entraria na Terra Prometida? Escrevam aí. A gente já viu algumas semanas atrás, tá? E havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Aharon. Porquanto fostes rebeldes no deserto de Zim, na contenda da congregação ao meu mandado de me santificardes nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Merivá, de Kadesh, no deserto de Zim. E falou Yahuá a Moshe, dizendo, Yahuá, o Elohim dos espíritos de toda a carne, põe um homem sobre esta congregação. Então a gente vê que é uma oração de Moisés, olha a humildade dele, tá? Então falou Moshe a Yahuá, dizendo, Yahuá, o Elohim dos espíritos de toda a carne, põe um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação de Yahuá não seja como ovelhas que não têm pastor. Então a gente sabe que quem vai ser escolhido, tá? Quem vai ser escolhido vai ser... o pessoal respondeu aí por que Moisés e Arão não puderam entrar na terra? O Biratã colocou na questão de bater na pedra, ao invés de falar a ela para sair. Isso, perfeito. É o comentário do nosso irmão Biratã, Yosef. Isso mesmo, perfeito, tá? Era só para ordenar a rocha, eles foram ferir a rocha, tá? Então, nem Arão, nem Moisés poderiam entrar na Terra Prometida, tá? Então, vamos lá. A gente vai ver aqui que Moisés, ele demonstrou muita humildade, tá? Se fosse outro, eu quero mais que o povo fique sem nenhum líder mesmo, para eles verem que eu quero líder bom, o tal, que era isso, que era aquilo. Não, Moisés está preocupado não com ele, mas está preocupado com o povo, tá? Mais para frente, na Paraxá Vayet Hanan, lá em Deuteronômio, tá? Implorei e supliquei pela graça de Yahuá, Vayet Hanan, tá? É a segunda Paraxá do livro de Deuteronômio, tá? Começa no capítulo 3 de Deuteronômio. Moisés vai suplicar 515 vezes, tá? Porque a tradição diz isso, que ele implorou 515 vezes, porque a gemátria da palavra Vayet Hanan. Tem outros motivos também, tá? A palavra tefilá, que é oração em hebraico, a gemátria dela é 515, olha que show, tá? Então, tefilá, a gemátria é 515. Ou seja, oração, a gematria é 515. Vayet Hanan, eu implorei a Yahuá, né? Vayet Hanan é 515. Então, por conta disso, o entendimento que se tem em Israel é que Moisés implorou 515 vezes para entrar na Terra Prometida.
Não por causa dele, mas por causa do povo, tá? Mas vamos lá. Então ele sabia que não ia poder entrar na terra, aí ele fala assim, Yahuwah, o Elohim dos espíritos de toda a carne, põe um homem sobre esta congregação. Vamos ver o comentário aqui. Olha que interessante. Elohim mandou Moisés subir ao monte Avarim e ver a terra que ia dar aos filhos de Israel, informando-o que não teria aventura de entrar na terra prometida. Moisés, em lugar de recriminar e queixar-se, suplica ao Criador para não abandonar o rebanho que lhe foi confiado e que designasse um novo pastor. Eis aqui um exemplo de sacrifício absoluto em prol da causa pública. Diz o Midrash, os grandes homens deixam de lado os seus próprios interesses para se ocuparem daqueles dos demais. Olha que bonito, ele se preocupou se é outro, eu vou morrer, não vou entrar na terra prometida, que isso, que aquilo. Primeiro que lá em Deuteronômio ele vai pedir 515 vezes para entrar. Por quê? Não está na Torá que ele pediu 515 vezes, é uma tradição, tá? Porque ele queria abençoar o povo de Israel, tá? Então, como Paulo disse, né? Porque para mim o viver é o Mashiach e morrer é lucro. Ou seja, para Moisés, o que acontece? Viver era viver para o Criador, para o Mashiach, e morrer era lucro, né? Ia para a presença do Criador. Então, para que ele queria ficar aqui? Tá? Ele queria para estar cuidando do povo de Israel. Quando Moisés pediu um sucessor, dirigiu-se a Yahuwah, o Eterno, qualificando-o de o Elohim dos espíritos de toda criatura. Versículo 16. Pois somente Elohim conhece os corações, a inteligência, os sentimentos de cada um, e sabe quem é apto para ser o chefe. Moisés pede para Israel um guia espiritual animado do espírito de Elohim, ou seja, tinha que ter o Espírito Santo sobre ele, a Ruach HaKodesh. Isto é, que conheça inteiramente a natureza humana e se adapte ao espírito de cada ovelha de seu rebanho. Este é o guia infalível, o pastor ideal para uma comunidade, tá? Então, o que acontece? Moisés, por orientação divina, escolheu Josué, ele fez essa oração, e olha o que o Criador fala, respondeu, né? Por isso que o Criador falava face a face com Moisés, né? Diz lá em Deuteronômio 34, no finalzinho da Torá. Versículo 18. E disse Yahuwah Moshe, toma para ti a Yahushua bin Nun, Josué filho de Nun, homem em quem existe, em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. E apresenta-o perante Elazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele do teu esplendor, a palavra hebraica aqui é Hod, tá? Do teu esplendor. Algumas vezes a palavra que traduzem por glória, no hebraico é Kevod, Tiferet, aqui é Hod, tá? É bem raro, né? É bem raro aparecer essa palavra aqui, bem lembrado pelo Daniel. Essa palavra Hod, só pra gente ter ideia, é uma das Sefirot. Outro dia a gente explica com mais calma, tá? Das Sefirot, ou seja, então Hod está associado a um homem chamado Aharon, tá? Arão, o irmão de Moisés. Essa palavra Hod significa beleza, esplendor, formosura. Pelo fato de Aharon ser o homem que usava aquela roupa mais bonita que existia no planeta Terra, tá? A roupa de sumo sacerdote. Não é o caso de Josué, ele não vai usar essa roupa, mas a Torá está usando essa palavra, Hod, tá? Põe sobre ele da tua Hod, ou seja, da sua formosura, do seu esplendor, da sua beleza, né? Eles traduzem como glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Não existe nenhuma tradução, nenhuma que seja 100% correta, tá? Então, por isso que a gente tem... Se é tradução, já perdeu o grande conteúdo. Se é tradução, já perdeu o grande conteúdo, tá? Por isso que... É impossível uma tradução ser totalmente fidedigna. É impossível ser 100% fidedigna. Por isso que a gente está estimulando todo mundo a aprender hebraico, tá? Vocês têm que fazer isso, tá? Vai ler, tá lendo o livro de Números, tá? Aqui, ó, eu tô aqui com o texto em hebraico aqui do meu lado, ó. Tem um monte de Torá aqui em casa, um monte de Torot, tem um monte de Tanar aqui. Vai ler a Aliança Renovada? Bota o texto da Peshita no hebraico, tá? E no aramaico aqui, ó. Tá vendo, ó? Para vocês irem vendo. Qualquer erro, você pega caneta, lápis na hora, risca e conserta. Então é isso que eu faço. Então vamos lá. A gente está indo já para a conclusão. Então Josué é escolhido para ser o líder no lugar de Moisés, tá? Então o que acontece? Josué era a gente está falando de homens que tomaram atitudes
corretas e mudaram o rumo de seus descendentes e de sua vida, tá? Ou seja, Josué, que sempre foi Tanto quando a gente começa lá o livro de Josué, fala que Josué era servidor de Moisés. Ou seja, tanto que no livro de Josué começa com uma palavra em hebraico chamada Vaierri. Sempre que tem a palavra Vaierri, conota tristeza, né? Eles traduzem, vamos lá em Josué, só para a gente ter ideia, né? A gente vai falar dele. Diz assim, eles traduzem assim para o português: e sucedeu depois da morte de Moisés, né? Então lá no hebraico vem Vaierri. Sempre que é Vaierri, é algo triste. Ou seja, Josué, ele era tão apegado com o mestre dele, Moisés, mas tão apegado que ele não se consolava de jeito nenhum, tá? É por isso que o livro de Josué começa com Vaierri. Ou seja, ele estava muito triste, o povo estava muito triste, custava cair a ficha na cabeça que não tinha mais Moisés, tá? Josué estava muito triste, muito preocupado. Como que eu vou substituir um homem com o qual o Criador falava face a face? Comparando assim, só para a gente entender, com futebol. Você imagina que o Pelé, na época lá que o Pelé foi eleito o atleta do século, o maior jogador de futebol de todos os tempos, né? O maior atleta. Imagina você substituir o Pelé. Não tem como você substituir o Pelé, é uma tarefa difícil. Então Josué, triste por perder o amigo e mestre dele, Moisés, e preocupado. Pô, se o povo não ouvia nem Moisés, vai me ouvir? Mas uma grata surpresa, tá? Até os nossos comentaristas em Israel dizem que, embora Josué não tenha sido oficialmente chamado de rei, mas praticamente ele tinha todos os atributos de rei. E pasmem, ele teve mais êxito no ministério dele do que o próprio Moisés, tá? Ou seja, o povo fecha com ele, tá? Ó, tudo que você falar, Josué, a gente vai obedecer e tal, tal, tal. Como fomos com Moisés, vamos ser contigo, tá? Ou seja, na verdade, eles foram mais obedientes a Josué do que a Moisés. Todos os comentaristas falam isso. Mas não é à toa, porque afinal de contas, Josué, que se chama Yahushua, já tem uma piscadela, um remes, tá? Para Yahushua HaMashiach, porque é o mesmo nome do Messias, tá? Ou seja, no fim das contas, Moisés só nos conduz à obediência a Yahushua HaMashiach, tá? Mas era como se fosse uma espécie de Yohanan HaMatbi. Isso, legal que o Daniel falou. Moisés seria como um João Batista, tá? E Josué seria semelhante ao Messias, ou seja, Moisés veio levando o povo e agora Josué que entra na Terra Prometida. Yahushua HaMashiach que vai fazer com que herdemos, temos corpos transformados de esplendor, vamos receber a nossa porção no milênio, depois que acabar o milênio vai descer a Nova Jerusalém, novos céus, nova terra, eternidade, né? O Olam Rabá, o mundo vindouro. Então, pode falar. O Berta colocou, para o momento que Israel iria passar, Yahushua era o líder ideal. Era o momento de um grande líder militar, e ele foi. Isso mesmo, legal o comentário, foi o Biratã, né? Isso mesmo, porque o momento que Israel ia passar para entrar na Terra Prometida, o Criador sabe, né? Então, para receber a Torá, quem foi melhor? Foi Moisés. Para ser sumo sacerdote, Aharon e seus descendentes. Para ser o líder, né? O primeiro, entre aspas, tá? O primeiro rei de Israel. Repito, lá em Israel, todo mundo fala, os comentaristas falam assim, peraí, toda a prerrogativa de um rei em Israel, Josué já tinha. Ele só não tinha o título de rei, tá? Isso também já aponta para Yahushua HaMashiach, porque, embora a grande maioria, principalmente da casa de Judá, não o reconheça como rei, olha que coisa maravilhosa, olha que link, tá? Olha só. De fato e de verdade, Yahushua, que tem o mesmo nome de Josué, ele já é rei de fato e de verdade. Ele faz todas as coisas que um rei faz, ainda que não o considerem, alguns não o considerem como rei. E essa foi a questão de Josué. Mesmo que ele não fosse chamado de rei, ele agia como um rei, tá? Então, todos os comentaristas falam isso, tá bom? E olha que, para eles falarem isso, a maioria dos comentaristas sempre puxam mais a brasa para o lado de Moisés, tá? Pelo fato de Moisés ter recebido a Torá, isso tudo. Mas eles mesmos falam, olha, não é que o povo obedeceu mais a Josué do que a Moisés? Né? E não é que Josué foi praticamente o primeiro rei de Israel, mesmo sem receber título? Então, vamos lá. Josué... não é à toa que ele foi escolhido também, já está tudo no cálculo do Criador, tá? Quem lembra qual era a tribo de Josué? Escrevam aí, tá? Qual era a tribo de Josué? Escrevam, tá? Vamos lá.
Então ele era descendente de qual tribo, tá? Uma tribo que recebeu promessas maravilhosas, tá? Vamos lá, escrevam aí, tá? Enquanto vocês vão escrevendo, tá? A gente vai vendo aqui a conclusão agora, tá? O capítulo 28 e 29 vai falar de diversos sacrifícios, tá? Que eram feitos na época das festas, tá? São muitas festas que são mencionadas aqui da Torá. Não vai dar tempo da gente se deter em todas, tá? Por causa do horário. Então a gente vai resumir esse capítulo 28 e 29, tá? Em virtude do horário, eu vou resumir nas 3 festas principais de Israel, tá? Então escreveram aí de quem Josué era descendente? Escreveram aí? Tem como ver, Mary? Efraim. Ah, isso aí. Quem escreveu correto, tá? Biratã. Tá longe. Então, o Biratã colocou Efraim. E a El também colocou Efraim, né? Então, Josué, a gente leu no início da Paraxá diversos trechos de Leão, né? Essa coisa toda. E antes da gente ir para a conclusão da Paraxá, a gente vai falar das 3 festas principais. Olha o que diz em Deuteronômio 33, 17, tá? Que vai falar sobre Yosef. Ou seja, falando de Yosef, está falando... vamos ler desde o 13, Deuteronômio 33, do 13 em diante. E de José, Yosef disse: Bendita de Yahuá seja a sua terra, com o que há de mais excelente nos céus, com o orvalho e com o que há no abismo, que jaz abaixo, e com as mais excelentes novidades do sol, e com as mais excelentes produções da lua, e com o mais excelente dos montes antigos, e com o mais excelente dos outeiros eternos, e com o mais excelente da terra, e com a plenitude e com a benevolência daquele que habitava na sarça. A bênção venha sobre a cabeça de Yosef, e sobre o alto da cabeça do que foi Nezir, tá? Que aparece a mesma palavra que é Nazireu, tá? Muitos pensam que José era um Nazireu, porque é a mesma palavra hebraica, Nezir, Nazir, do que foi Nezir, separado de seus irmãos. Ele tem o esplendor do primogênito do seu boi, e as suas pontas são pontas do touro selvagem. Com elas ferirá os povos juntamente até as extremidades da terra. Estes, pois, são os 10 milhares de Efraim, e estes são os milhares de Menaché. Olha que bonito, tá? Então, Josué, como um descendente de Yosef, de José, via tribo de Efraim, através da tribo de Efraim, não foi à toa que o Criador chamou ele para esse importante ministério, tá? Então vamos lá. Machia, até nisso ele trata igual as 2 casas. Ele veio na casa de Judá, mas com o nome de um efraimita. Olha que show, vocês já tinham pensado nisso antes, tá? Muitos tempos atrás eu já falei isso em algumas parashiot, tá? Mas vou falar de novo, ou seja, ele vem na casa de Judá, Yahushua HaMashiach, mas para que Efraim não reclame, ele vem com o nome de um efraimita, Yahushua, tá? Olha que maravilha, tá? O Criador trata igual as 2 casas, tá? Vamos lá. Nós vamos aqui para concluir falar das 3 festas principais, tá? Então vamos lá. Em João 14,6 e Yohanan 14,6, poucos sabiam que o Messias estava se referindo às 3 festas de peregrinação de Israel, tá? As 3 festas principais de peregrinação, que em hebraico é chamado Shalosh Regalim. Shalosh é 3, Regalim é pés, caminhadas, ou seja, 3 pés, 3 caminhadas, 3 festas de peregrinação, tá? Essas 3 festas de peregrinação, elas são Pessah, tá? Que já emenda com Matzot, Pessah 14 de Aviv, do mês 1, e Pães Asmos, Matzot, dia 15 de Aviv, em diante, tá? Então, olha só, quando Yahushua HaMashiach falou em João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, os discípulos entenderam na hora, tá? Mas hoje em dia poucas pessoas têm essa compreensão. Vocês já sabem, que eu já falei alguns meses atrás, tá? Então, quando o Mashiach fala, eu sou o caminho, ele está dizendo assim, eu sou o átrio do tabernáculo e do templo, o átrio, tá? A entrada. E também ele está dizendo, quando ele diz que é o caminho, ele está dizendo assim, eu sou a Pessah, tá? O cordeiro que foi oferecido por vocês, tá? Quando ele diz assim, eu sou a verdade,
ele está se referindo ao quê? Ao lugar santo do tabernáculo ou do templo também, tá? E significa o quê? A festa de Shavuot, tá? A festa das semanas, festa de Pentecostes, tá bom? E quando ele diz assim, é a vida, ou seja, eu sou o caminho, a verdade e a vida, vida, todo mundo entendia, vida era a festa de Sukkot, tabernáculos, que aponta até para o milênio, que o Mashiach vai tabernacular conosco, teremos a vida de fato, a transformação dos nossos corpos corruptíveis, vão passar a ser incorruptíveis, tá? Então representa Sukkot, tá? Tabernáculos, cabanas, e representa também o Kodesh HaKodashim, ou seja, o Santo dos Santos, o lugar onde ficava Aron HaKodesh, tá? A Arca Sagrada, a Arca da Aliança, Aron HaBrit, ou seja, então, Mashiach avoca para si o quê? A plenificação das festas, das 3 festas de peregrinação, de Pessah, tá? No qual ele é o caminho, tá? Quando ele diz eu sou o caminho, ele está dizendo eu sou a festa de Pessah e eu sou o átrio do tabernáculo e do templo. Quando ele diz eu sou a verdade, ele está dizendo assim, eu sou a festa de Shavuot. E ele está dizendo eu sou o lugar santo. E quando ele diz assim eu sou a vida, ele está dizendo o quê? Eu sou a festa de Sukkot, de tabernáculos, cabanas. E ele está dizendo que ele é o Kodesh HaKodashim, é o Santo dos Santos, tá? Então, Pessah aponta para a redenção que nós obtemos através do Messias, ou seja, quando alguém entrava no tabernáculo, no templo, a primeira coisa que a pessoa dava de cara logo era uma cena o quê? Dependendo da hora do dia, talvez até terrível, impactante, ou seja, a pessoa entrou no átrio, ela dava de cara logo com o quê? Com o altar de sacrifícios, tá? O Misbeach, ou seja, então isso aponta para o caminho. Só existe um caminho, é através do sacrifício do Messias, tá? Lembra que eu falei, quando ele disse que é o caminho, ele é o átrio e ele é a Pessah? Por isso que no átrio ficava o altar de sacrifícios, tá bom? Ou seja, no átrio também nós temos de frente para o lugar santo, nós temos a pia de bronze no qual os sacerdotes se lavavam, tá? Então representa a palavra do Criador. E de frente para o lugar santo, as pessoas davam de cara para 5 colunas, tá? O lugar santo, tá? O lugar Kadosh era sustentado por 5 colunas. Por quê? Que justamente Moisés recebeu a orientação de fazer 5 colunas ali, porque aponta para a Torá, ou seja, recebemos o sacrifício do Messias no altar de sacrifícios, tá? Porque ele é a nossa Pessah, caminhamos em direção à pia de bronze, nos lavamos, tá? Através da pureza que o Messias faz conosco, do seu sangue, através da sua palavra também, e ficamos de frente para o lugar santo, que é a verdade, tá? Isso aponta para o quê? Para a Torá, festa de Shavuot, Pentecostes, festa das semanas, nós recebemos a Torá no Monte Sinai, tá? Então não adianta só, muitos hoje em dia são salvos. Vou falar do jeito que as pessoas falam, tá? Eu recebi Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da minha vida, eu sou o crente da Silva Salvo, tá? Não quero saber de mais nada, já estou salvo, e como se não tivesse mais coisas além disso. Peraí, a Pessah, ele falou que ele é o caminho, é uma das 3 palavras só, tá? Ou seja, a redenção através do sacrifício dele é uma parte da trajetória toda, tá? Shavuot, o lugar santo, é a verdade é a Torá. Pai, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é o quê? É a verdade, tá bom? E Sukkot, tá? Quando ele disse vida, eu sou a vida, ou seja, porque nós vamos ter os nossos corpos transformados, né? Pouquíssimo tempo antes, na iminência dele inaugurar o milênio aqui. Sukkot, cabanas, tabernáculos, tá? Ele vai tabernacular conosco, ou seja, teremos vida de fato, ou seja, os profetas dizem, toda a terra será cheia da Kevod, da glória de Yahuwah, assim como as águas cobrem o mar, ou seja, o Santo dos Santos, tá? Vai estar no nosso meio, tá? O Kodesh HaKodashim, ou seja, a presença do Mashiach, porque ele é o Santo dos Santos, tá? Um dos títulos do Criador, tá? Que é o Mashiach, é Makom. Makom em hebraico significa lugar, ou seja, é um dos títulos do Criador, porque o Criador não precisa de estar em algum lugar, pelo contrário,
toda a criação está nele, tá? Porque ele é maior do que os lugares, do que o espaço. Isso é até difícil para a nossa mente compreender, tá? Toda a criação está contida nele, na verdade, tá? Então Mashiach disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, ou seja, é só ele. Não adianta querer passar direto pelo altar de sacrifícios, tá? Lá do tabernáculo e ir para o lugar santo ou para o santo dos santos. Primeiro tem que reconhecer Yahushua como seu salvador, tá? Entregar a vida nas mãos dele e também prosseguindo, tá? Recebe a revelação da Torá e recebe vida, tá bom? Então nós estamos concluindo, muitas coisas mais a gente poderia estar falando, tá? Mas por causa do horário a gente vai fechar. Então, pessoal, nós vamos estar concluindo a Paraxá, tá? A última coisa mesmo de todas, tá? A gente vai ler 3 versículos de Eclesiástico, tá? Então, em Eclesiástico, no capítulo 45, tá? Quem tem, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém ou a Bíblia Tebe, ela tem os livros apócrifos. E lá nós temos o livro do Ben Sirácida, que é mais conhecido como Eclesiástico. Não confundir com Eclesiastes, tá? Então tem homenagem a vários patriarcas, a vários profetas, vários homens iminentes do nosso povo de Israel. Um deles foi homenageado, foi Finéias, Pinhais. Vamos ler. Eclesiástico, quem quiser anotar, capítulo 45, do 23 até o 26, tá? Diz assim, quanto a Pinhais, filho de Elazar, é o terceiro em esplendor, por seu zelo, por seu ciúme no temor de Yahuá, por ter ficado firme diante da revolta do povo, com nobre coragem. Assim ele obteve o perdão para Israel. Por isso foi celebrada com ele a aliança de Shalom, de paz, que o fazia o chefe do santuário e do povo, de sorte que a ele e a sua descendência pertencesse a dignidade de sumo sacerdote para sempre. Houve também uma aliança com Davi, filho de Ishai, Jessé, da tribo de Yahudá, sucessão real, passando de filho para filho somente. Que Yahuá dê a vossos corações a sabedoria para julgar de seu povo com justiça, a fim de que as virtudes dos antepassados não desapareçam em nada e que o seu esplendor passe aos seus descendentes. Olha que lindo, gente, esse texto, tá? Então esse livro de Eclesiástico, tá? Que tem um livro apócrifo, tá? Sempre foi muito usado pelo nosso povo de Israel. A gente recomenda, quem nunca leu, esteja lendo esse livro, tá? Então no finalzinho aí do livro de Eclesiástico tem homenagem a vários personagens. Sempre que um personagem for mencionado assim e que tiver uma homenagem a ele ali no Eclesiástico, a gente vai ler. Tem homenagem a Moisés, Arão, Josué, os patriarcas, vários outros, tá? Davi também, Yosef, José, vários ali, tá? Então a gente, sempre que puder, a gente vai estar lendo, tá bom? Que possamos reter isso na nossa mente, tá? Uma atitude muda a trajetória das nossas vidas e de toda a nossa descendência, tá? A gente viu que isso aconteceu com Pinhais, tá? Isso aconteceu com os filhos de Corah, tá? Aconteceu com Josué, Yahushua, Bin-Nun, aconteceu com as 5 filhas de Tzloferrad, da tribo de Manassés, Menaché, tá? Então, que nossas atitudes, tá? Que nós venhamos entender que elas mudam a trajetória nossa e de nossas famílias, tá? Uma frase, tá? Que a gente ouviu naquele filme 300, tá? Repito, em Israel se diz que quando a gente vê um outro povo falando uma frase correta, de alguma maneira isso veio da Torá. Quem assistiu aquele filme antigo chamado 300, tá? Que o protagonista era o rei Leônidas, tá? Ele falou uma frase que ficou famosa. O que fazemos nesta vida ecoa por toda a eternidade. E no momento em que ele morria, por uma causa que ele julgava nobre, tá? Eles falavam, né? Foi uma morte honrosa. Então que venhamos ter uma vida, tá? Que as nossas atitudes venham estar ecoando por toda a eternidade, tá? Nós vimos que esse foi o caso de inúmeros personagens que apareceram nessa paraxá. Outros irmãos e irmãs lembraram de outros personagens da Bíblia. Então, todo sofrimento que nós estamos passando, tá, nem se podem comparar com a glória que será revelada sobre nós, como disse Paulo, Shaul Rachalia, tá? Então, que vocês tenham uma semana abençoada, tá bom? Todarabá, muito obrigado pela presença de vocês.
Então, Shabbat Shalom Lekulam, tá? Então, Shabbat Shalom e Shavuatov, tá? Então, Shabbat Shalom Lekulam, Shavuatov, tá? Am Israel Hai, vive o povo de Israel. E já estamos com saudades de vocês, tá bom? Shabbat Shalom.